Olá, nós somos o grupo Três Marias e um João. Eu sou o João Bruno. E eu sou a Maria Larissa. E hoje nós vamos contar uma história para vocês. Era uma vez uma rainha. Essa rainha adorava uma coisa, sabe o que é? Ela adorava ouvir histórias. Tanto é que no reino dela tinha um contador de histórias só para ela. E todos os dias esse contador de histórias lhe contava uma história. Mas sempre que a história terminava, a rainha dizia: Já acabou? Essa história é muito curta, eu não gostei. E o contador de histórias já tinha procurado diversas histórias na biblioteca do castelo e não encontrava uma história tão comprida a ponto dessa rainha gostar. E sempre que a história terminava, a rainha dizia: Que história curta, eu não gostei. Até que um dia ela ficou muito brava com o contador de histórias e mandou para a prisão. Vá! E anunciou para todo o reino que quem lhe contasse uma história tão comprida, mas tão comprida, que ela mesma se cansasse, esse contador de histórias teria um prêmio, 500 moedas de ouro. Mas, se o contador de histórias terminasse a história antes da rainha dizer Basta. esse contador de histórias teria um castigo, 500 chicotadas. Vários foram os contadores de histórias que quiseram contar uma história para a rainha. Formou-se uma fila imensa no pátio do castelo e veio o primeiro contador de histórias. Ele chegou com uma história muito legal e a rainha adorou logo de cara. Mas só que a história foi passando, o tempo foi passando, durou sabe quanto tempo? Um dia inteirinho, de manhãzinha até de noite. E quando chegou o fim da história, a rainha disse: Já acabou? Essa história foi muito curta, eu não gostei. E mandou ele receber as 500 chicotadas. Depois disso, veio o segundo contador de histórias. Ele chegou com uma história toda enrolada que parecia que não ia ter fim. Durou um dia inteirinho, de manhãzinha até de noite, e depois de noite até de manhãzinha. E quando o sol já estava saindo, o contador já estava cansado e com sono, mas a rainha ainda dizia: E o que foi que aconteceu depois? E quando ele disse que a história tinha terminado, ela ficou muito brava e mandou ele receber as 500 chicotadas. E vários foram os contadores de histórias que tentaram contar uma história para essa rainha, mas só que não tinha jeito, ela não mandava a história parar. Mas o tempo passa e o tempo trouxe um jovem contador de histórias que chegou confiante de que ele sabia a maior história do mundo. A rainha olhava para ele com desprezo, como quem diz: Aguarde e terá o que merece. Mas ele não se intimidou e foi lá contar a sua história. Era uma vez um campo bem grande. E nesse campo tinha um celeiro abarrotado de milho até o teto. Vocês gostam de milho? Sim, eu também. Nesse celeiro, cheio de milho, tinha um buraquinho na parede dele. Um dos gafanhotos entrou pelo buraquinho e viu que tinha um monte de milho lá dentro. Ele pegou um grãozinho de milho e foi embora. Depois disso, veio outro gafanhoto, entrou no celeiro, pegou outro grãozinho de milho e foi embora. Depois disso, sabe o que aconteceu? O quê? Veio outro gafanhoto, pegou outro grão de milho e foi embora. Depois veio mais um gafanhoto, pegou outro grão de milho e foi embora. Jovem, eu já entendi essa parte da história. O jovem pode pular essa parte e continuar a sua história? Vossa Majestade, eu não posso pular parte alguma da minha história, porque senão vocês não vão entender a história por inteiro, não é verdade? Eu tenho que contar a história até o final. Continue. Depois disso, rainha, veio outro gafanhoto, pegou outro grão de milho e foi embora. Depois veio outro gafanhoto, pegou outro grão de milho e foi embora. Depois veio mais um gafanhoto, pegou outro grão de milho e foi embora. E toda vez que ela tentava interromper a história, ele se mostrava completamente ofendido, dizendo que tinha que continuar até o final. E ele continuava. Depois disso, rainha, veio outro gafanhoto, pegou outro grão de milho e foi embora. Depois veio outro gafanhoto, pegou outro grão de milho e foi embora. Depois veio outro gafanhoto, pegou outro grão de milho e foi embora. Basta. Essa história é demais até pra mim. E foi assim que esse contador de histórias saiu rico do reino, com 500 moedas de ouro. Aquele velho contador de histórias que estava preso, ele foi solto e nunca mais na vida dele teve problemas com essa rainha. Sabem por quê? Depois de tudo isso, essa rainha passou por uma transformação
e nunca mais na vida dela ela se importou com o tamanho das histórias. E pirlim, pim, 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 essa história termina assim. Você quer saber um pouquinho mais sobre os serviços do grupo Três Marias e um João? Você pode acessar o site Eu Amo Meu Bebê e lá você vai encontrar benefícios exclusivos e até descontos nos nossos serviços.